Nós estamos alegres nessa hora porque temos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. E gostaríamos de deixar com vocês esse desafio que temos de nós permanecermos em oração pelo nosso Brasil, para que aqueles problemas que estão trazendo dificuldades para o funcionamento dessa nação sejam vencidos e que homens que têm responsabilidade para conduzir essa nação tenham sabedoria para poder conduzir e que haja aquilo que é a orientação do Espírito Santo de Deus na vida de cada um, para que o nome do Senhor seja glorificado e vidas se coloquem aos pés de Jesus e vidas se coloquem nas mãos de Jesus para serem vasos de bênção para outros, nossos conterrâneos ou para outros que estão enfermos, mas que haja sabedoria. Nós pedimos isso no nome de Jesus, que é o Todo-Poderoso. Nós vamos orar dentro de instantes e então pedir as orações também por outros que estão se comunicando conosco para nos ajudar na obra. Também temos uma gratidão porque essa semana eu completei mais um ano. Então no dia 21 eu completei 80 anos. Então, não são 80 dias, 80 anos. E então isso daí foi um momento de alegria. E recebi muitos telefonemas, contatos. Minha filha também recebeu. E eu digo assim, são coisas que manifestam a gratidão e a alegria das pessoas que tiveram contato comigo. Lá na Igreja Batista do Calvário, eu fui pastor por quase 50 anos. Isso daí marca as vidas das pessoas. Então eu quero agradecer principalmente aqueles que são membros da Igreja Batista do Calvário, mas também outros alunos meus lá do Seminário Betel, outros amigos que eu tenho conseguido ajuntar nesses anos que tenho ministrado a palavra, seja no seminário, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar. Que Deus esteja abençoando a cada um. Nós não temos como relacionar todos eles, e senão vou ficar aqui o tempo todo do estudo, mas eu queria dizer que maravilhoso é o Senhor, e Ele faz maravilhas nas nossas vidas. E vamos orar ao nosso Deus e Pai nesse instante, para prosseguirmos no texto bíblico que vai no Mateus capítulo 9, do verso 9 até o verso 13. E são texto que fala sobre chamado de Mateus, e nós queremos meditar sobre esse texto. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento que Tu nos concedes. Nós te louvamos porque grande é a Tua misericórdia para conosco. E o momento que vivemos, que comemoramos os 80 anos de nascimento, é maravilhoso para podermos dizer: até aqui o Senhor nos abençoou e nos dirigiu. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por todos quantos oraram por mim. Graças a Deus por todos aqueles que me procuraram. Graças a Deus por todos aqueles que oraram em meu favor. E eu quero agradecer a Ti, Senhor, porque suas vidas, as vidas desses que me procuraram, e mesmo aqueles que não me procuraram, mas oraram por mim, onde quer que estejam, sejam tomadas nas Tuas mãos, e eles sejam para o louvor da Tua glória. O que nós te pedimos e agradecemos, suplicando-te a Tua direção para o estudo que estaremos ministrando nesta hora, aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos fazer a leitura de Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9, indo até o 13. É assim que lemos na palavra de Deus. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntaram
aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim os pecadores. Que a palavra de Deus seja abençoada em nossas vidas. O que nós temos nesse texto é um texto muito precioso. Jesus nos fala de um momento em que ele, passando por ali onde ele estava, um homem chamado Mateus, e ele estava sentado na coletoria, e Jesus lhe disse: siga-me. Era uma ordem para um homem que estava coletando impostos para as autoridades superiores. E ele poderia dizer: não posso sair daqui porque eu estou coletando impostos, eu tenho que dar conta desse meu trabalho. Mas não fez isso. O que ele fez foi levantar-se e seguir a Jesus. E estando Jesus à mesa na casa de Mateus, é uma coisa interessante, é na casa de Mateus que se dá isto. O homem que largou tudo o que estava fazendo e ele estava recolhendo impostos. Não era para ele, era para as autoridades, para Roma e para aqueles que estavam em autoridade lá no povo judeu. E nós pensamos, ele teve essa atitude de obedecer a Jesus. Ele se levantou imediatamente e seguiu a Jesus. Então, ele estando à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim os pecadores. É um texto precioso para nós e nos mostra como é que Jesus lida com as pessoas. E ali, enquanto Mateus estava sentado na coletoria, recolhendo impostos para cumprir a sua responsabilidade perante as autoridades, então ele passou por ali, viu aquele homem e disse: siga-me. Ele largou tudo o que estava fazendo e no mesmo instante se levantou e seguiu a Jesus. E quando ele estava à mesa na casa de Mateus, aqueles publicanos e pecadores estavam ali também. E os fariseus aqui eram um grupo de pessoas que tinham uma forma rígida de trabalhar, de viver, e também eram hipócritas na sua maioria. E eles disseram assim, falando com os discípulos de Jesus: o teu mestre, ele está lá sentado com os publicanos e pecadores e come com eles. Então Jesus proferiu uma frase especial. Enquanto que eles tinham atitude de rejeição a Jesus, porque ele estava na casa de Mateus, comendo e bebendo com os publicanos e pecadores, Jesus tinha uma outra mensagem, que era para eles, mas também para muitas outras pessoas, entre as quais eu também me incluo. Então Jesus disse: os sãos, quer dizer, os sadios, não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus usa de ironia nesse texto, quando ele diz: pois não vim chamar justos, não há um justo, nenhum sequer, todos se fizeram inúteis, todos são pecadores. Mas Jesus disse: eu não vim chamar justos. Aqueles fariseus que estavam ali, eles se sentiam justos, mas não eram justos. Mas Jesus falou isso: eu vim para chamar os justos e pecadores, chamar todos ao arrependimento. Eu não vim para ser servido, mas vim para servir. É assim que Jesus nos trata, é assim que ele procedia, assim que ele vivia. E é uma coisa que nós chama nossa atenção, porque Jesus disse: não necessitam
os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. E essa palavra fala que Jesus veio para buscar os enfermos. Enfermos do corpo, mas enfermos da alma, do espírito. Por isso ele diz, não vim chamar os doentes, os que eram, que não precisam de médico, mas sim os doentes. Então eles vão e aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. Não vim chamar justos e sim os pecadores. É uma época muito difícil aquela que Jesus vivia. Muitas pessoas se sentiam como justos e não comiam com Jesus, porque viam que ele se cercava de pecadores. Mas Jesus tinha uma mensagem para todos. E mesmo nessa hora em que Jesus nota que aquele grupo está ridicularizando a Jesus, ou aquelas pessoas que comiam com ele, ele disse aquela mensagem: eu não vim, eu vim chamar os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos e sim os pecadores. Se você que sente que a sua vida, você está vivendo no pecado, distante de Jesus, tome a sua posição agora, busca Jesus, peça perdão dos seus pecados e encontre em Jesus a salvação, a mudança de suas vidas, e vai encontrar a razão de ser, a razão do viver de vocês vão encontrar crendo em Jesus. E essa mensagem que Jesus deixa para nós nesta hora, e queremos compartilhar com vocês. Quero que tenham esse sentimento no interior de vocês. Jesus veio me buscar porque eu sou pecador. Reconheça que você é pecador. Reconheça que Jesus veio buscar você. E você pode ter um encontro maravilhoso com Jesus, que muda a sua vida, muda a sua maneira de pensar, muda a sua maneira de agir, muda tudo que lhe diz respeito. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua palavra que lemos e meditamos. Também, Senhor, nós te agradecemos pela vinda de Jesus Cristo a esse mundo para nos dar salvação, para nos dar uma experiência nova e brilhante, maravilhosa. Nós queremos, ó Deus, agradecer pela vida do Senhor Jesus, que nos mostrou a nossa condição de pecadores, que necessitam do perdão de Deus, da transformação e a nova vida com Jesus Cristo. Nós te pedimos que tu nos ajudes na nossa caminhada, e qualquer lugar em que estejamos, possamos ali ser sal da terra e luz do mundo, e poder ajudar aqueles que estão ao nosso redor, e poder orientar aqueles que estão distantes de ti. Nós te pedimos e agradecemos estas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do seu Santo Espírito sejam conosco hoje e para todo sempre. Amém.